Olá, tudo bem com todos vocês? Meu nome é César. Seja muito bem-vindo a este humilde canal. É um imenso prazer recebê-lo neste humilde canal. Nesse vídeo, eu gostaria de comentar acerca de Apocalipse, o capítulo 17, onde ali o apóstolo João ele descreve, uma prostituta, uma meretriz montada sobre uma besta. Então nós vamos discorrer um pouco sobre esse assunto, vamos falar sobre isso. Porque há segmentos religiosos que dizem, eles afirmam que essa prostituta é uma referência à Igreja de Roma, Então, por exemplo, grande parte da tradição religiosa, principalmente os protestantes, eles afirmam que essa meretriz que aparece no capítulo 17 de Apocalipse, que está montada em uma besta, ela é o Império Romano, ela é a Igreja Romana, a Igreja Católica. Mas vamos fazer um exame de Apocalipse 17. Vamos falar um pouco de Apocalipse 17 e vamos fazer algumas comparações. Vamos pegar alguns aspectos dessa meretriz, a qual João faz menção, e vamos ver se essas características elas se encaixam com a Igreja Católica, certo? Então eu convido você a ir junto, vamos juntos. Vamos examinar então Apocalipse 17. Vamos lá. Apocalipse 17 a partir do versículo 1. Veja aí. Muito bem? Bom, primeiro eu farei a leitura. Então vamos lá. Aqui está a descrição, então, da meretriz. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, a besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. Então está aqui a descrição dessa meretriz, que o apóstolo João ele é transportado em visão.
Então aqui tem algumas características que eu gostaria de estar mencionando. Primeiro, essa meretriz, ela é vista montada numa besta, né? Numa besta que tinha nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. Então vamos lá no Apocalipse 13. Vamos fazer uma breve descrição acerca dessa besta. Vamos ver o que era essa besta aqui. Apocalipse 13. Vamos ver o que era aquela besta a qual a meretriz estava montada. Aqui está em Apocalipse 13 a descrição dela. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Olha lá, 10 chifres e 7 cabeças. Então você vê que se trata da mesma besta a qual a prostituta estava montada. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo com pés de urso e com boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças golpeadas de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra maravilhou-se seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses. Olha, 42 meses. 42 meses ou 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar olha aqui, tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Então essa besta, ela iria difamar o tabernáculo. Ora, no momento dessa escrita, o tabernáculo de Deus aqui se localizava aonde? O tabernáculo de Deus era o templo em Jerusalém. Então essa besta, ela iria o quê? Difamar o tabernáculo de Deus, né? E olha só, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Essa besta, ela iria pelejar contra os santos. E quem eram esses santos? Esses santos aqui é uma referência ao povo judeu. Então essa besta, ela iria pelejar contra os santos e os vencesse. Ou seja, na história, quem foi que difamou o tabernáculo de Deus? Quem pelejou contra o povo judeu e o venceu? Não foi o Império Romano? Então, essa besta que emerge da terra, ela é o Império Romano. Certo? Então, agora, tendo essa descrição, vamos voltar ao capítulo 17 de Apocalipse. Muito bem. Então, agora estamos em Apocalipse 17. Então, essa besta escarlata, né, que fala aqui em Apocalipse 17, no qual essa grande meretriz, ela estava montada, ela representa o Império Romano. Só que agora nós devemos saber agora quem é essa meretriz. Essa grande meretriz que estava montada sobre essa besta aqui, ó. Primeiro, essa meretriz, ela se vestia de púrpura e escarlata, certo? E essa meretriz, o apóstolo João chama ela de Babilônia, né? Olha só que coisa interessante. Então, essa mulher, essa besta, não vou dizer não, a mulher, né, que estava montada sobre a besta, ela estava o quê? Olha só essa característica. Ela estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então aqui, essa meretriz,
essa meretriz que está montada sobre a besta. Muito bem, vamos retomar então o nosso raciocínio, né? É que houve um barulho de uma música aqui. É que assim, né? Eu estou gravando o vídeo daqui da garagem de casa, né? Por causa do calor, como aqui está mais fresquinho. Então, é normal, né? Que vocês ouçam algumas pessoas conversando, né? Aí eu tive que fazer esse corte no vídeo. Então, assim sendo, então vamos retomar então o nosso raciocínio, né? Bem, então ficou acertado que a besta, né, na qual a mulher, essa prostituta, ela estava montada, ela era o quê? O Império Romano, né? Nós vimos isso lá no capítulo 13, não é? Não é isso? Essa mulher, ela estava montada sobre uma besta escarlate. Então, essa besta escarlate, né, com 7 cabeças e 10 chifres, nós vimos que era uma descrição do Império Romano. Agora nós vamos falar sobre a grande meretriz. Quem foi essa grande meretriz? Então, essa meretriz, ela se vestia de púrpura e escarlata, né? E uma outra característica, essa meretriz, ela estava, olha outra característica acerca dela. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, né? Então essa mulher, ela estava embriagada com o sangue dos santos, não é? Então essa meretriz, né, que estava montada sobre a besta, ela estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, né? E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, eu digo a vocês, né? Essa grande meretriz que é descrita, que aparece aqui em Apocalipse, montada nessa besta, essa grande meretriz, ela não é a Igreja Católica. Essa grande meretriz, ela é Jerusalém. Só que agora é necessário necessário que se exponha, né? Que mostre então razões, os motivos pelos quais, por que essa grande meretriz, ela refere-se a Jerusalém. Bom, primeiro, aqui está dizendo que essa meretriz, ela se vestia de púrpura e de escarlata. Agora, se nós formos num livro de Êxodo, veja só o que está escrito acerca da vestimenta dos sacerdotes. Então foi mostrado em Apocalipse que aquela prostituta que estava sobre a besta, né? Uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, né? Aquela grande meretriz de Apocalipse 17, ela se trajava de púrpura e escarlata, né? Ou seja, seria isso uma alusão à vestimenta dos sacerdotes. Olha o que diz aqui, ó, em Êxodo, capítulo 28, versículo 3. Ó. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Araão, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Araão, teu irmão, e para teus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofa azul, olha aí, púrpura e carmesim. Púrpura e carmesim é a mesma coisa de púrpura e escarlata.
Olha só, vamos ler só esse versículo final na Bíblia de Jerusalém e veja se não é a mesma coisa. Veja aí. Farão vestimentas sagradas para teu irmão Araão, para teus filhos, a fim de que exerçam o meu sacerdócio. Empregarão ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e ninho fino, púrpura e escarlate. A mesma vestimenta que a prostituta que aparece em Apocalipse, ela se trajava. Então seria isso uma alusão ao sacerdócio levítico. Então agora vamos voltar lá para o livro de Apocalipse. Muito bem, né? Então depois de fazermos menção acerca da vestimenta sacerdotal, né? E aqui nos deparamos que essa prostituta, ela se veste de púrpura e escarlata. Isso aqui talvez seria uma alusão ao sacerdócio de Jerusalém, levítico, né? E uma outra característica, uma outra razão pelas quais, né, nós podemos afirmar que essa meretriz que aparece aqui no capítulo 17, ela talvez seja Jerusalém, é o versículo 6. Olha o que diz. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, essa meretriz, ela estava embriagada com o sangue dos santos. O que isso significa? Ela matou os santos de Deus. Agora, quem matava os profetas? Vamos ver o que Jesus falou, a declaração de Jesus acerca de Jerusalém. Mateus 23, versículo 37. Veja aí. Olha o que Jesus declarou acerca de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Então Jerusalém era aquela que matava os profetas. Ou seja, a grande meretriz estava embriagada com o sangue dos profetas. Não é isso? Mas agora vamos para mais uma evidência. Vamos ver de que forma os profetas eles se referiram a Jerusalém. Isaías capítulo 1, versículo 21. Veja como que o profeta se dirige a Jerusalém. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. Olha aqui, Jerusalém sendo chamada de prostituta pelo profeta Isaías. Isso não seria um forte indício de que aquela prostituta de Apocalipse 17 não seria Jerusalém? Vamos citar mais um profeta. Vamos ao profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 1. Se um homem repudiar a sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura a quem lhe tornará a ela? Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituístes com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê
onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas à espera deles, como no Arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia. Mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Veja como que Jeremias, ele se dirige a Jerusalém como prostituta. Jeremias, então nós vimos Isaías e agora o profeta Jeremias também, em coro com o profeta Isaías, ele também refere-se a Jerusalém como prostituta. Agora vamos citar mais um profeta. Vamos a mais um profeta que também, assim como Isaías e assim como Jeremias, ele também se dirigiu a Jerusalém chamando-a de prostituta. Vamos ao livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 16. Esse capítulo de Ezequiel, ele narra grande parte da história da infidelidade de Jerusalém, né? Então está aqui no versículo 1. Só para contextualizarmos, né? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Então todo o capítulo 16, ele vai discorrer sobre Jerusalém e as suas abominações, né? Então, tendo isso em mente, olha o que diz agora o versículo 15 desse mesmo capítulo. Deixa eu posicionar. Isso. Olha lá. O versículo 15 do capítulo 16 de Ezequiel. Olha o que diz. Mas confiaste na tua formosura e te entregastes à lascívia. A lascívia aqui é a sensualidade, né? Graças à tua fama, e te oferecestes a todo o que passava, para seres dele. Tomastes dos teus vestidos e fizestes lugares altos, adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Olha o versículo 20. Demais, tomaste a teus filhos e tuas filhas que me geraste, e sacrificastes a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Então, a quem o profeta Ezequiel estava chamando de prostituta? Jerusalém. Então agora, vamos voltar ao livro de Apocalipse. Muito bem, Apocalipse 17. Então aqui, o apóstolo João, ele viu que aquela meretriz que estava montada sobre a besta, né? Essa meretriz que aparece aqui, essa grande meretriz, ela estava embriagada com o sangue dos santos. Olha só uma outra característica que eu queria destacar. Diz que quando João teve a visão, ele se admirou com grande espanto. Agora, por que você acha que João, o apóstolo João, ele foi tomado de espanto e admiração? Porque João, ele entendeu que aquela meretriz era Jerusalém. Então foi por isso que ele foi tomado com grande espanto e admiração. Agora, já indo para o final do nosso vídeo, olha só o capítulo 16 de Apocalipse, que aí vai ficar claro que essa meretriz de Apocalipse 17 é uma referência a Jerusalém. Veja o versículo 16. Apocalipse 17, versículo 16. Olha o que diz. Os 10 chifres que viste
e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizasse o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, a grande cidade. Preste atenção nesse termo. Depois nós vamos expor, vamos discutir quem é essa grande cidade. A Bíblia ela traz resposta. Mas aqui dizem que esses 10 chifres, né? Não vou entrar em detalhe o que vem a ser esses 10 chifres agora, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas a informação aqui que é de suma importância é que esses 10 chifres e a besta, eles iriam odiar a meretriz, e olha o que fariam com ela. Ela seria devastada, seria despojada e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Agora, o que foi que aconteceu com Jerusalém no ano 70? Ela não foi devastada? Ela não foi despojada? Ela não foi consumida no fogo? Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar a exposição, porque no capítulo 18 é anunciado a queda da Babilônia. A Babilônia aqui, que foi chamada no versículo 17, foi essa grande meretriz. Haja visto que na fronte dela estava lá o título, né? Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes. E de acordo com o que nós expomos aqui, ficou claro que essa meretriz, ela é Jerusalém. Então, no capítulo 18, narra a destruição dessa Babilônia. Mas isso vai ser assunto para um próximo vídeo. Agora, para encerrar o vídeo, vamos mostrar quem é, que grande cidade é essa que aparece aqui, né? Então, a mulher que viste é a grande cidade. A mulher, que no caso aqui seria a grande meretriz, né? Que estava montada sobre a besta, ela é a grande cidade. Veja lá em Apocalipse capítulo 11. Bom, aqui no capítulo 11 de Apocalipse, fala sobre, a partir do versículo 3, fala sobre as duas testemunhas, né? Mas eu não vou entrar em detalhe nisso aqui agora, porque o foco do vídeo não é esse. O foco do vídeo é nós trazermos a descrição da grande cidade. E aqui está. Veja. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, né? Então, aqui no caso, era Roma que iria pelejar contra as duas testemunhas, né? Olha lá. Pelejará contra elas e as vencerá e a matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Veja, grande cidade, a grande cidade que apareceu lá em Apocalipse 17. Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Agora a pergunta que fica é, aonde foi que Jesus foi crucificado? Jesus não foi crucificado em Jerusalém? Então essa grande cidade seria quem? Seria Jerusalém. Tá certo? Bom, então era isso que eu queria deixar exposto, né? Era isso que eu queria falar nesse vídeo, né? Eu sei que esse assunto ele não é de fácil compreensão, né? Porque você tem aí uma gama de interpretações, né? Mas cabe a você fazer aí o juízo de valor. Pesquise mais acerca desse assunto, né? Até porque o livro de Apocalipse ele não é de fácil compreensão, ele é um livro cheio de metáforas, né? Ele é um livro carregado de alegorias e de figuras em linguagem. Então,
eu vou ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente noite. Graça e paz. E eu volto em tantos outros vídeos. Tá certo? Tchau, tchau.